E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, o segundo exemplo tem a ver com os anjos caídos. E Pedro também fala sobre o mesmo assunto. Ele diz lá, 2 Pedro 2,4: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Bom, esse não é um texto muito fácil de interpretar. E existem duas grandes correntes de interpretação para esse texto aqui, tanto de Pedro quanto de Judas. E a primeira corrente se baseia no livro apócrifo de Enoque, que afirma que estes anjos seriam os filhos de Deus descritos em Gênesis 6, que teriam deixado o seu estado original de anjo para coabitar sexualmente com as filhas dos homens. E lá no livro de Gênesis não diz anjo, diz os filhos de Deus, não é? Acharam bonitas as filhas dos homens e coabitaram com elas e assim por diante. Há uma grande dificuldade nessa interpretação, porque quando nós comparamos com outros trechos da palavra de Deus que definem a natureza assexuada dos anjos, parece improvável. Então, se a gente começa a conferir a Bíblia com a própria Bíblia, vai ter não vai bater muito bem, ainda que seja uma vertente, mas ela se baseia num livro apócrifo, o livro apócrifo de Enoque. A segunda, que eu prefiro, é que se refere à rebelião dos anjos contra Deus, que está revelada em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, 11 a 19, e nesses textos, o profeta vai dizer que anjos, não é, se rebelaram contra Deus, e esses anjos que se rebelaram contra Deus, foram guiados, não é, por um querubim chamado Satanás, né? Ou melhor, Lúcifer, né? Que nós chamamos de opositor, Satanás. E aí então, essa batalha que aconteceu no céu, ela já foi julgada, e eles já têm o decreto, né? E já sabem qual é o fim deles. Todavia, por causa do amor que o Senhor tem por nós, ainda todo esse decreto não foi cumprido contra eles. Você pergunta, por que Deus não destruiu logo o diabo de uma vez? Né? É porque Deus te ama, porque Ele teria que iniciar o juízo final já, porque no juízo final Ele vai julgar tanto homens quanto anjos, e talvez essa tenha sido uma das estratégias do maligno em tentar Adão e Eva, para retardar esse julgamento. No entanto, o que a gente olha nesse texto de Judas não é tão importante se você concorda com a corrente A ou com a corrente B. O que está dito aqui é que Deus não poupou nem os anjos que não guardaram o seu estado original e o seu próprio lugar de autoridade concedida pelo Senhor. Esse aqui é o argumento de Judas. E por que ele está usando esse argumento? Queria lembrar você que quando a gente estava estudando esse texto, a gente viu que Judas estava combatendo um pensamento que tinha entrado na igreja, que tinha como base, não é, uma teoria cultural da época, chamado gnosticismo. E nesse pensamento, eles diziam assim, olha, não é tão importante o que acontece aqui na tua vida, porque Deus é bom, a graça dele é muito grande, a misericórdia dele é tão grande, mas é tão grande, que ele não vai condenar ninguém, que ele não vai julgar ninguém, por isso não existe inferno. O que vale para a gente é viver a espiritualidade,
e a espiritualidade que envolve em práticas litúrgicas, mas isso não tem que afetar a vida da gente. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, presta atenção, se Deus não poupou o povo que Ele tirou do Egito, e se Ele não poupou os anjos, você acha que Ele não vai julgar aqueles que abandonam o caminho de Deus, o jeito de Deus para a sua vida? E aqui tem uma coisa que se acrescenta na questão dos anjos. Quando ele fala aqui o seu estado original, ou o seu próprio lugar de autoridade concedida pelo Senhor, tem uma palavrinha aqui grega que a gente vai ver aparecer em outros textos do Novo Testamento, que falam sobre os principados, sobre as potestades, né? Os cabeças da espiritualidade. Era isso, a palavra lá é arre, né? Que significa, está lá em cima, está na cabeça da autoridade. E o que vai implicar é o seguinte, que todo privilégio, toda autoridade, todo o derramar da graça de Deus, tudo vem junto com a responsabilidade. Não tem como você viver essa autoridade sem viver e ter que responder com a sua responsabilidade. E se Deus não poupou os principados e potestades espirituais, que tinham muitos privilégios, poderes de Deus na sua criação, e Ele julgou-os porque abandonaram os valores e princípios e o plano de Deus para as suas vidas, o que Ele não fará com os líderes, com as pessoas de influência e responsabilidade na igreja, que não guardarem o seu lugar no plano de Deus? E é esse o argumento que Judas está trazendo. E isso bate com aquilo que Tiago vai ensinar para a gente. Tiago 3, verso 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que tem aqui na Bíblia é que, se Deus derramou graça sobre a tua vida, isso é um privilégio, você é responsável por essa graça, e Deus vai pedir contas. A palavra de Deus vai dizer para a gente que, se Deus deu para você um dom do Espírito Santo, Deus vai pedir contas do dom. E tem várias parábolas de Jesus nos evangelhos, dizendo: o que você está fazendo com o seu talento, com o seu dom? Lembra disso? Um enterrou, né? O outro multiplicou, e assim por diante. Mas todos tiveram que prestar contas. Por quê? Todo privilégio, toda graça, toda liderança é derramar de Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, que ele diz assim: pela graça de Deus fiz o que fiz. Ele só podia ser missionário pela graça de Deus. Ele só podia ser um plantador de igrejas pela graça de Deus. E ele tinha tanta convicção disso. O apóstolo Pedro vai dizer no milagre, olha, ele vai lá e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E depois do milagre, né, as pessoas estão olhando para ele e dizem assim: o que é que vocês estão olhando para mim? Vocês estão achando que fui eu que levantei esse homem aqui? Eu não, esse foi o Senhor ressuscitado. Tudo que a gente faz é pela graça, mas essa graça que é derramada sobre a nossa vida, Deus pede contas. Se Ele foi capaz de pedir contas aos anjos, você acha que Ele não vai pedir contas para a gente? Quando o Senhor derrama graça sobre a nossa vida, a gente é responsável, e Deus julga a nossa responsabilidade. Um tempo atrás eu recebi um convite para pregar num lugar, e prontamente disse: eu não vou. Aí a pessoa, com muita sabedoria, disse assim: pastor, o senhor ore primeiro para ver se Deus não quer que o senhor vá.
Aí eu fiquei numa saia justa, né, como diz o outro, né? Falei, e agora? Tá bom, eu vou orar. Então essa semana eu te respondo. Tá certo. Aí eu fui orar, falei, Senhor, tá, olha só, isso aqui, tal, eu tenho isso, aquilo outro, tal. Eu comecei lá a conversar com Deus. Aí Deus me deu uma palavra, disse assim, coloquei sobre você o meu selo. Eu falei, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, mas o Senhor não me respondeu ainda, e tal, etc. Aí continuou a orar, ele me deu aquele texto do Atalaia, disse assim, olha, querido, o Atalaia é feito para anunciar. Se você anuncia e as pessoas não se convertem, o problema é delas. Mas se você não anunciar e elas se perderem, o problema é teu comigo. Logo liguei e disse assim, aceito, tá confirmado, é assim mesmo, tá, etc. Agora, eu estava pensando nisso, sabe por quê? Porque eu e você não nos pertencemos. No dia que Jesus salvou você e derramou o seu sangue sobre a tua vida, te perdoou dos pecados, você passou a ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E por causa disso, privilégios de Deus vieram sobre a tua vida. Ele derramou a unção do Espírito sobre você. E o Espírito Santo veio habitar dentro do seu coração. Ele é teu professor particular. Pelo menos um dom do Espírito Ele colocou sobre a tua vida. Ele vai abrir portas no teu caminho. Mas Deus vai pedir contas da tua posição de autoridade. Ele te colocou como instrumento da graça de Deus no lugar em que você trabalha. Ele te colocou como instrumento da graça de Deus naquele condomínio onde você mora, no prédio de apartamento, ou na casa, na sua vizinhança. Deus te colocou lá. Ele escolheu por você naquele lugar. Deus te colocou no seio da tua família. E sabe, a primeira pessoa responsável pela transformação, pela mudança, pela bênção na casa, na família, é você, querido. Deus pode mandar outros missionários, mas Ele já plantou um dentro da casa. E o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que quando a gente não leva a sério a graça que nos foi dada, ou quando a gente decide seguir o rumo da vida da gente do jeito da gente, a gente se afasta do projeto de Deus e Deus vai pedir contas. Se Ele pediu contas aos anjos, você acha que Ele não vai pedir contas para a gente?